Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Luiz. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a introdução aos primeiros socorros e a abordagem primária. Bom, vamos conhecer então uma introdução sobre primeiros socorros, quais são os aspectos legais e a função do socorrista. Veremos ainda os sinais vitais e vamos conhecer também sobre a abordagem primária e ressuscitação cardiopulmonar. Bom, mas o que são primeiros socorros? Né? O que seriam os primeiros socorros? Quais são os sinais vitais? Né? E quais devem ser as abordagens primárias nos primeiros socorros? A gente teve essa aula aí teórica, né? E vamos falar agora um pouco da parte prática. Vamos ver como que faz a ressuscitação cardiopulmonar. Bom, segundo a American Health Association, Associação Americana de Saúde, os primeiros socorros são avaliações e intervenções que podem ser realizadas por uma pessoa, seja ele com equipamento médico mínimo ou nenhum equipamento, que tem por objetivo manter os sinais vitais e evitar complicações até que seja prestada a assistência médica adequada, assistência médica qualificada. Bom, segundo a Federação Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, concentra-se não só no dano físico ou no dano de doença, né, mas sim também no atendimento inicial, incluindo aí apoio psicológico para a pessoa que sofre emocionalmente, devido à vivência ou testemunho de um evento. Né? Então, segundo a AHA, nós temos lá, que tem como objetivo manter os sinais vitais, né, e a Federação Internacional, ela acaba amplificando esse conceito ali, falando, né, que também consta de primeiros socorros o apoio emocional, né, apoio psicológico para as pessoas que vivenciaram, por exemplo, um evento traumático ali. Estou andando na rua e aí eu vejo um acidente de carro, né? E aí eu fico paralisado quando eu vejo um parente meu que estava no carro. Então, eu dar suporte para essa pessoa também, ou eu me envolvi num acidente, não teve nenhum dano físico, né? Sei lá, teve só danos materiais e a pessoa assustou muito. Né? Então, incluir apoio psicológico àquela pessoa que apenas sofreu o trauma, né, mas não o dano físico, também consta de primeiros socorros. As situações mais comuns, né, são atendimentos de vítimas de acidentes automobilísticos, né, atropelamentos, incêndios, né, tumultos, né, então locais de grande circulação de pessoas, de grande aglomeração de pessoas, afogamentos, catástrofes naturais, acidentes industriais, tiroteios, atendimento de pessoas que passam mal, seja por apoplexia, né, um ataque cardíaco, por ataque epilético, uma convulsão. Então, tudo isso consta dos primeiros socorros. Tá? Antes da gente aprender os procedimentos, nós temos que ter em mente algumas regras básicas, tá, que devem ser seguidas. Primeiro, demonstrar confiança. Como que você vai prestar os primeiros socorros em uma pessoa se você não tem confiança para fazer aquilo? Será que é assim? Então, isso já vai deixar a pessoa com o pé atrás. Então, o primeiro é demonstrar confiança. Chamar a ambulância ou pedir para alguém fazê-lo. Então, antes de eu começar a prestar esses primeiros socorros ali, eu devo já chamar o serviço de emergência. E aí sim, eu já começo a prestar esses primeiros socorros. Se eu não puder chamar, eu peço para alguém. E é muito importante que a gente designe funções para pessoa específica. Não, a gente não deve falar assim, alguém chama a ambulância? Tem um ditado popular aí que fala que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Você fala assim, alguém chama, um vai achar que o outro vai chamar e aí acaba não chamando. Então a gente deve designar alguém. Você, chame a ambulância. Tá? Então, direto, designar para a pessoa a função. Afastar os curiosos, que curioso é o que mais tem, né? E aí tem aquele tumulto, aquela aglomeração de pessoas querendo ver o que aconteceu ali. Aí então, afastar os curiosos e nunca falar além do necessário. Né? O paciente está lá com a fratura exposta, né? Você vai falar assim, nossa, olha aí,
olha, o osso está para fora. Então, nunca fale além do necessário. Nossa, porque possivelmente ele não vai estar sentindo tanta dor naquele momento, porque ele vai ter a descarga de adrenalina no local. Tá? Então, ele vai sentir menos dor do que ele vai sentir depois. Né? E aí, como que tá? Não, você teve umas escoriações, tudo, mas o resgate já está vindo, a gente vai contornar. Então, nunca falar além do necessário. Né? Ah, nossa, tá com a fratura aqui, pode dar hemorragia nele, gente, não sei o quê. Não, fala só o necessário. Ó, alguém chama o serviço de emergência, já vai, me arruma uma compressa, um paninho para me estancar aqui. Então, nunca fale além do necessário, porque a gente pode assustar o paciente. Mantenha-se sempre atento ao estado de consciência da vítima. Então, vai sempre conversando com ela para ver o nível de atenção, o nível de consciência dela. Tá? Se ela perder a consciência, a gente tem que tomar algumas providências ali. E evitar alimentos, líquidos ou produtos de cheiro forte para o nosso paciente. Se vocês notarem, né, isso nada mais é do que uma pirâmide. Né? No topo da pirâmide está lá, confiança. Né? Se eu não tiver uma boa confiança ali, demonstrar uma boa confiança, todas as outras condições vão estar, por consequência, não adequadas. Tá? E na base da pirâmide sempre está lá, né? Falar e não falar do necessário, estar sempre atento ao estado de consciência da vítima e evitar esses produtos. Aí nós temos alguns mandamentos do socorrista. Tá? O primeiro deles, qual que é? Manter a tranquilidade. Se você se desesperar, se você entrar num estado de agitação ali, você não vai conseguir ajudar o paciente. Então, a primeira condição é manter a tranquilidade. Eu tenho que estar tranquilo para poder auxiliar o paciente. E devemos seguir também uma ordem de segurança. Sempre eu tenho que prezar pela segurança minha, da equipe e da vítima. Tá? Nessa ordem ali. Primeiro eu vou me proteger. Então eu vou calçar luvas, porque eu posso me contaminar ali. Né? Vou ver se não tem risco de eu tentando socorrer sofrer um atropelamento. Né? A equipe e a vítima. E alguém tem que assumir a liderança. Né? Então, o líder ali dos socorristas ali está socorrendo o paciente. Não necessariamente precisa ser do SAMU. Né? Então, até que o serviço médico chegue, você pode tomar a frente ali e dar ordens breves e claras e objetivas, como eu disse. Você liga para o serviço de emergência. Você me ajuda a fazer massagem cardíaca. Você tenta contactar, vai procurando os documentos da vítima, tenta contactar os familiares. Então, sempre dando ordens breves, claras e objetivas para cada pessoa. E dar preferência às vítimas de maior risco à vida. Né? Então, se eu me envolvi num acidente, eu estou socorrendo um acidente. Né? Não me envolvi, não, estou socorrendo um acidente. Quem que eu vou? Tem, 3 vítimas. Quem que eu vou socorrer primeiro? Sempre aquelas que têm maior risco à vida. Né? Se eu tenho lá um paciente que teve só escoriações, né? não quebrou nada, não tem indícios de nada mais grave, eu vou socorrer ele por último. Né? Então, sempre o que tem a vida em maior risco. Segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, né? Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoa em perigo iminente, ou ainda, né, se eu não prestar, pedir socorro à autoridade pública, podendo fazê-lo, é crime, se eu não fizer. Tá? Então, se eu puder prestar o socorro, se eu puder pedir socorro à autoridade pública e não faço, isso é crime. Todo cidadão é obrigado a prestar auxílio a quem esteja necessitado, tendo 3 formas de fazê-lo. Atender, auxiliar quem esteja atendendo ou solicitar atendimento. Tá? Existem algumas exceções à lei, tá? Em relação a atender ou a auxiliar, mas não em solicitar auxílio.
menores de 16 anos, maiores de 65, né, gestantes a partir do 3º mês e deficientes, né, incapacitados, sejam deficientes visuais, mentais ou físicos. Excetuando esses grupos aqui, todo mundo é obrigado, pelo Código Penal, a prestar socorro ou pedir socorro. Bom, a pena para quem descumprir isso daqui vai de detenção de 1 a 6 meses ou multa, tá? E aumenta a pena de metade se a omissão resultar em lesão corporal de natureza grave. E tripla se resultar a morte, tá? Quais são os telefones de emergência? Nós temos lá 193, que é o Corpo de Bombeiro, o SAMU 193 e 192, em alguns locais 193, e a Polícia Militar, que é 190. Tá? Ah, mas na hora você não lembrar, qualquer um dos 3 que você ligar, eles vão te assessorar ali. Tá? Eu não estou lembrando o telefone do SAMU, estou nervoso e tal, mas lembra da polícia? Pode ligar da polícia. Tá bom? Então, esses são os aspectos legais. Tá? E como eu disse lá, prestar também a assistência está ligado ao suporte psicológico. Né? Eu quase atropelei uma pessoa. Né? Consegui desviar a pessoa, só que ela tomou susto, tudo, sei lá, era cardíaca, e aí ela teve ali, passou mal, por conta do susto que ela tomou. Se eu só desviar e sair correndo, né, não voltar, eu posso enquadrar aqui. Né? Deixar de prestar socorro. A omissão de socorro. Tá, é muito fácil. Então, acho que todos nós, nem que seja para solicitar auxílio, consegue. Tá? E aí, se eu simplesmente solicitar auxílio, eu já saio aqui do artigo 135. Tá? Porém, a vítima ela pode recusar em receber atendimento. Nesse caso, nós devemos respeitar a vontade da vítima. Tá? Então, o paciente adulto, consciente e com clareza de pensamento, ele pode falar, não, eu não quero auxílio. E aí, tudo bem. Se o paciente, se a vítima se recusar a receber atendimento, aí não caracteriza também o crime pelo Código 135. Bom? Sim, isso. Se ela fala, não, eu não quero, eu não tenho confiança. Não, eu não estou confiando, eu não quero que você me atenda. Paciência. Tá? Você não omitiu o socorro. Você foi prestar, ela não quis. Tá? Nesse caso, a gente deve, então, aguardar o serviço especializado e observar os sinais vitais que nós vamos falar hoje. Tá? Pode ser por falta de confiança ou por crenças religiosas. O socorrista, então, quem que é? É a primeira pessoa que tem contato com a vítima. E ele deve ser treinado para prestar os primeiros atendimentos ou para auxiliar os profissionais especializados no local da ocorrência. Bom, eu falei aí de sinais vitais para vocês, né? Eu disse que se a vítima não quiser, você não pode obrigá-la a receber o socorro. Mas eu preciso observar os sinais vitais. E quais são eles? Nós temos 4 sinais vitais. Nós temos um que seria um complementar. Bom, os 4 sinais vitais são temperatura, pulso, pressão arterial e frequência respiratória. E a dor seria um 5º sinal. Tá? Então, temperatura, pulso, pressão, frequência respiratória e a dor, o 5º sinal. Essas medidas, então, elas são indicadores do estado de saúde. Por meio desses 4 parâmetros aqui, temperatura, pulso, pressão e frequência, eu consigo ter um panorama geral do estado de funcionamento do meu organismo. Do organismo, na verdade, do meu paciente. Tá? Eles vão dar um panorama geral da função. Pulso, por exemplo, vai me falar como que está a função cardíaca do meu paciente. Pressão arterial também vai estar ligada ao sistema circulatório. Né? Frequência respiratória, a oxigenação. Né? E a dor seria um 5º sinal. Tá? A avaliação dos sinais vitais, então, permite identificar as necessidades mais triviais do meu paciente, mais básicas do meu paciente. É uma maneira bem rápida e eficiente. Tá? Esses sinais e outras medições fisiológicas vão ser a base para a solução de problemas
clínicos. Primeiro deles aí, o pulso. O que é o pulso? É o limite palpável do fluxo de sangue que é percebido em vários pontos do nosso corpo. Né? O fluxo de sangue pelo nosso corpo, ele é um circuito contínuo, como a gente disse lá no sistema circulatório. Tá? E aí o pulso ele vai me indicar o estado circulatório e a frequência da pulsação vai me falar como que está o estado da bomba circulatória, do coração. E a gente diz, né, esse parâmetro ali pelo número de pulsações por minuto. Como que eu vou avaliar essa pulsação? Quais são os locais que eu vou estar avaliando essa pulsação? São vários. Né? Eu posso avaliar aqui na minha artéria temporal, na minha artéria facial, tá? Na artéria carótida, na braquial, na femoral, na radial e na ulnar, que estão no nosso braço aqui, na poplítea, que é atrás do joelho, e na artéria tibial anterior e posterior. Tá? Todos esses locais eu consigo averiguar, mas alguns são mais fáceis. Tá? E eu vou citar alguns aí para vocês. Deixa eu só ver se tem aqui a foto. Não. Hã? Não entendi. Tem jeito de sentir aqui também. Não tem aqui a foto, mas a gente vai. Ó, as mais fáceis, na artéria carótida, tá? Que eu acho, eu expliquei a aula passada não, né? Em aulas anteriores, onde que mede a carótida aqui. Né? Então nós vamos pegar aqui o pomo, né? Aqui a cartilagem tireoide, né? Que é o gogó. Você vai pegar bem do lado dele. Sentiu? Esse é o primeiro lugar que a gente pode aferir. Muito fácil de aferir. A artéria facial também, mas ela é mais difícil de sentir. Então, mais frequentemente a gente vê na artéria carótida. A gente pode avaliar também na artéria radial e ulnar, né, que é aqui no braço, principalmente na radial. Tá? Então, a gente vai pegar aqui o gordinho da nossa mão, bem embaixo aqui com esses dois dedos. E aí você vai sentir. Ok, você vai sentir. Certo? Na radial. Na artéria poplítea, também é muito aqui atrás do joelho. Tá? Se você pegar atrás do seu joelho, acho que mais pro lado de cá. Isso. Viu? Você consegue sentir, mas basicamente os dois principais locais é aqui na carótida, né? Na artéria carótida e na radial. Tá? Na nossa artéria radial. Na braquial também dá, aqui no braço. Tá? Mais ou menos nessa altura, aqui por baixo. Aqui. Tá? Dá também para a gente sentir. Tá? Mas é mais incomum. E na tibial, que é no tornozelo. Tá? Na tíbia. Tá? Só que aí você tem que colocar ao contrário, tem que sempre medir com esses dedos. Tá? A gente nunca pode medir com o dedão, porque às vezes eu posso estar sentindo o meu próprio pulso. Bom, e aí a gente consegue avaliar aí. Esses são os principais pontos de averiguação aí. Na minha artéria braquial, eu uso ela muito para poder aferir a pressão arterial. Tá? E aí a gente consegue aferir na minha artéria braquial. Bom, o que eu vou avaliar ali na mensuração da pulsação, na mensuração do pulso? Primeiro eu vou avaliar a frequência, né? Então o número de pulsação, contando durante 1 minuto. Ah, mas eu vou ficar 1 minuto contando? Não necessariamente, eu posso contar 30 segundos e multiplicar por 2. Tá? Também dá certo. Se eu precisar muito rápido, eu conto 15 e multiplico por 4. Tá? A amplitude, né, que é o grau de enchimento da artéria, onde eu vou estar avaliando as sístoles e as diástoles. Tá? E aí ele pode ser cheio ou filiforme. Né? Filiforme indicaria uma força insuficiente de cada batimento. E vou ver o ritmo. Né? Se a sequência da pulsação ela é normal e se ela acontece em intervalos iguais. Tá? Então ela deve ser
bem compassada para poder estar correta. Né? Então, não posso bater 2 vezes, depois bater só uma, esperar, então eu estaria uma arritmia ali. E aí, o que eu posso encontrar? Eu posso encontrar ali um pulso forte e regular, né, que vai indicar batimentos regulares, com uma boa força em cada batimento. Fraco e irregular, então ele vai ser rítmico, né? Então ele vai ter batimentos ali compassados, regulares, porém com uma força bem fraquinha em cada batimento. Ou ele pode ser irregular, né? Que eu vou ter batimentos tanto fortes como fracos durante o período da menstruação. Quais são os valores de referência, os parâmetros que a gente deve ter? Esses valores eles vão modificar-se, eles vão alterar-se durante ao longo da vida. Tá? Então, lactentes são crianças pequenininhas, crianças que mamam, bebezinhos. Eles podem ter de 100 a 160 batimentos. Uma criança de 90 a 120. Uma criança de idade pré-escolar, cerca de 80 a 110. Idade escolar, de 75 a 100. Adolescentes, de 60 a 90. E adultos, de 60 a 100 batimentos. Em média, qual que é o correto? Né? A maioria da população, de 60 a 100 batimentos. Tá bom? O que pode influenciar nesse pulso? Exercício físico, né? Então exercício de curta duração. Se eu falar aí, Luiz, vai lá embaixo, correndo e volta em menos de 1 minuto. Então, você vai fazer um exercício de curta duração. Quando você chegar aqui, sua frequência cardíaca vai estar alta, seu pulso vai estar alto. Né? Porém, atletas condicionados, ele consegue diminuir a frequência do pulso com o exercício. Temperatura, né? Então, febre ou calor pode aumentar o meu fluxo de pulso, né? Meu fluxo sanguíneo ali. E ao contrário, hipotermia. Se eu chegasse aqui o ar-condicionado, né? Eu colocasse lá o ar colocasse ele lá em 8 graus. E a gente ficasse aqui dentro dessa sala. Ia chegar um ponto que a gente ia sentir muito frio e poderia entrar em hipotermia. Né? E aí ia diminuir o meu pulso sanguíneo. Emoções, né? Então uma dor muito grande, uma ansiedade, pode aumentar a frequência do pulso. E uma dor intensa ou um estímulo parasimpático pode diminuir a frequência. Drogas, né, como medicamentos cronotrópicos, como a epinefrina, né, que é a adrenalina, também pode aumentar. Medicamentos cronotrópicos negativos, como os digitálicos, eles podem diminuir. Hemorragia, mudanças posturais, né, se a gente está deitado, levanta de uma vez, isso vai me dar uma hipotensão postural. Para compensar essa hipotensão, meu coração vai ter que bombear com maior velocidade, com maior força. Então, vai aumentar a frequência do pulso. Deitar-se, então, diminui a frequência. Distúrbios pulmonares, né, como precária oxigenação. Então, se eu tiver uma baixa oxigenação, meu coração vai ter que compensar esse pulmão que não está oxigenando bem, aumentando a velocidade de circulação, né, para poder fazer a troca. Se o meu pulmão, lembra lá da aula passada, tem uma grande e uma pequena circulação. Se o meu pulmão não está conseguindo jogar muito oxigênio para dentro do meu organismo e tirar muito gás carbônico, o que meu coração faz? Vai circular mais rápido, né? Porque aí eu compenso a baixa oxigenação. Vamos medir, então, a nossa pulsação. Deixa eu pegar aqui, vou marcar 1 minuto para a gente medir. Vou pegar o cronômetro aqui, para a gente poder medir aqui. Vamos colocar aqui 1 minuto. Vamos lá. Colocou?
coloca a sua mão ali que você vai medir nesse pulso aí, eu vou medir no seu pulso de cá. Pode colocar a mão lá. Não pode medir, depois eu meço. Vai. Quanto deu? Hã? 36? 46? Nós medimos 30 segundos. Então, quanto está seu batimento? Multiplica por 2. 46, 90 aí. 2. Então, está com 92 batimentos por minuto. Está vendo a faixa lá? Qual que é a faixa mesmo? Está aqui, está no outro slide. Está no outro slide. Como que era lá a faixa mesmo? Normal, adulto? A 100. Isso. 92. Então, está correto aí. Bom, segundo fator respiração. Né? Está, então, intimamente ligado ao pulso, né? À oxigenação. A sobrevivência humana, então, ela vai depender da capacidade do oxigênio alcançar as células de todo o corpo, né? Sendo que o dióxido de carbono tem que ser removido das células e tem que ser substituído por oxigênio. Então, a respiração ela é o mecanismo que o corpo tem para promover as trocas gasosas entre a atmosfera e o sangue. Nós temos alguns parâmetros ali. Né? A respiração ela é composta pela ventilação, pela difusão e pela perfusão. Tá? Então, todo o processo respiratório está ligado a essas 3 variáveis ali. Ventilação é o movimento, então, dos gases para dentro e para fora. Então, eu tenho que ter uma respiração adequada. Difusão é o movimento de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e a hemácia. Né? Então, vamos fazer aqui. Então, olha lá. Essa é a ventilação. Ventilação. Fica parecendo ventilar. Ventilação. Depois eu vou ter a difusão. Então, vamos lembrar ali, né? Eu vou ter o meu alvéolo. Aqui eu vou ter... Então, esse movimento aqui é a difusão, lá no meu alvéolo. Então, ventilação, difusão para todos os meus alvéolos. Depois eu vou ter a perfusão, né, que é a distribuição das hemácias para os capilares pulmonares. Então, aí eu vou ter as hemácias aqui. Vou fazer aulas de chifre de vermelho, né? Certo? Todos eles estão ligados entre si.
Então eu vou ter a ventilação, que vai gerar difusão, onde eu vou fazer a troca gasosa ali, no movimento de O2 e CO2. E aí eu tenho a perfusão, que é a passagem das hemácias ali, né? Essas hemácias depois que vão ganhar toda a minha circulação, né, do organismo. Então essas hemácias vão passar para todo o organismo. Tá? Se eu tiver uma falha em qualquer um desses sistemas aí, nessas 3 etapas ali, na ventilação, eu vou falhar o meu processo total de ventilação. Eu não vou fazer uma respiração adequada. Tá? E aí eu vou avaliar também alguns parâmetros. Primeiro dos parâmetros, eu vou avaliar o processo de ventilação. Então é a frequência, o número de movimentos que eu tenho por minuto. Né? São inspirações por minuto, ou IPM. A gente pode utilizar o RPM, respirações por minuto. Tá? Profundidade, então essa respiração ela é profunda, superficial ou normal. Tá? E o ritmo, se é regular ou irregular. Tá? Eu vou ver tudo isso. A difusão e a perfusão, ela pode ser avaliada ao determinar o nível de saturação de oxigênio, com aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo. Aí a gente consegue avaliar o nível de difusão e de perfusão. Então, o quanto de oxigênio está sendo trocado ali e o quanto de oxigênio, o quanto de hemácias está oxigenando todo o organismo. Tá? E aí eu vou ter algumas terminologias que a gente pode se deparar. A primeira delas é a eupneia. Né? Tudo que vem de pneia lembra de respiração. Tá? Então, primeiro, eupneia. Eupneia é a respiração normal. Dispneia. Às vezes muita gente já ouviu falar sobre a dispneia. É uma respiração difícil, uma respiração uma respiração que é incapaz do paciente respirar em pé, se tiver virado, respirar, que é o processo então ali a respiração lenta, os níveis de normalidade,
chega a uma temperatura, né, fora da faixa ideal, né, então uma temperatura abaixo de 21 graus ou acima de 42 graus, nós vamos ter falhas nos nossos processos fisiológicos. Tá? Então, eu vou ter falhas lá no meu organismo, no meu sistema. A perda ou ganho excessivo de calor pode levar à morte. Tá? Então, se eu perder muito calor ou se eu ganhar muito calor, eu posso levar à morte. O ganho de calor porque vai desnaturar minhas proteínas, meus processos não vão funcionar na temperatura adequada, tá? Embora que o nosso organismo, a faixa ideal de ação das nossas enzimas, dos nossos anticorpos, é essa daqui, 37. Então, se a gente lembrar, assim, muitos médicos falam, se a criança der uma febre de 37, 37,2, é bom deixar. Né? Se começar a subir acima de 38 graus, aí dá o antitérmico. Mas 37, 37,5, pode deixar porque é bom. Por causa disso, porque o nosso organismo ele funciona idealmente melhor, nossas enzimas, tudo, a essa temperatura de 37 graus. Tá? Mas ele vai funcionar nos limites entre essa faixa, entre 21 e 42. Abaixo desse ou acima desse, vai ter comprometimento das funções. Bom, nós temos vários fatores que podem alterar a nossa temperatura. O primeiro deles é a idade do meu paciente. Né? Então, recém-nascidos, eles vão ter, então, os controles da temperatura ainda imaturo, não totalmente formado. Né? Idosos, né, vão ter uma faixa de regulação um pouco mais estreita, da temperatura oral normal, né? Então, em dias frios, 35 graus, corporal 36, por uma deterioração dos mecanismos de controle. Então, por isso que idoso ele sente mais frio. Né? E também recém-nascido. Recém-nascido por imaturidade. E o idoso por desgaste dos mecanismos de controle da nossa temperatura corporal. Exercícios físicos. Né? Então, aumenta o metabolismo, né? Atividade muscular, exercícios bastante energéticos por longos períodos, como corrida. Isso pode elevar a nossa temperatura, né? Até 41 graus temporariamente. Níveis hormonais, né? Então as mulheres aí, durante o ciclo menstrual, por ação da progesterona, né? Ela vai ter então uma temperatura mais baixa do que a basal até que a ovulação ocorra, que vai aumentar então o nível de progesterona, subindo a temperatura para nível basal ou superior. Então aí ocorre também na menopausa, onde as mulheres têm ondas de calor por uma instabilidade dos hormônios. Na verdade, uma instabilidade dos controles de vasoconstrição e vasodilatação. Por isso que as mulheres têm aqueles fogachos da menopausa, as ondas de calor. Estresse, tanto físico quanto emocional, pode alterar a nossa temperatura corporal, e o ambiente. Ambiente muito frio ou muito quente pode influenciar a nossa termorregulação. E aí a gente chega na febre. O que é a febre? A febre nada mais é do que um aumento anormal da temperatura corporal devido à produção excessiva de calor ou devido à incapacidade dos meus mecanismos fisiológicos de perda de calor acompanhar o mesmo ritmo de produção do calor. Tá? Então, eu posso produzir muito calor por uma atividade muscular, tá? Ou eu posso ter alterações nos mecanismos de controle. Então, alterações de sudorese, por exemplo, que a gente controla a temperatura corporal através do suor. Então, a gente sua, aquela água ali evapora, e no que ela evapora, ela leva calor junto com ela. Aí abaixa a temperatura, por isso que a gente sua. E aí, um exemplo aqui de aumento da temperatura corporal clássico é quando você está com frio, o que você faz? Além de cobrir, se você não for cobrir, está num lugar que não tem jeito de cobrir, o que seu corpo faz? Começa a tremer, não treme? Então, a contração muscular gera calor, seu corpo começa a tremer para poder gerar calor. Tá? Então, é um mecanismo de aumento da temperatura corporal.
Bom, o mecanismo de defesa é muito importante, né? Porque a ativação do sistema imune reduz a concentração de ferro no plasma, suprimindo o crescimento de bactérias. Porém, a temperatura ela pode interferir em outros sinais vitais, né? Principalmente a febre. Pode aumentar a frequência tanto cardíaca quanto respiratória. E aí nós temos dois termos, tá? Que a gente saber. O termo hipotermia e hipertermia. Há termos bastante fáceis. É o primeiro deles, hipotermia. O que é? É a redução da temperatura abaixo de 35 graus, na temperatura corporal. E a hipertermia é a elevação acima de 36,8 até 37,3. Tá? Onde que eu vou aferir? Onde que eu posso aferir a temperatura? Primeiro, na mucosa oral. Né? Só que é uma leitura bastante lenta. Bom, demora cerca de 7 minutos. Eu posso contaminar o termômetro, né, por fluidos, e é não indicado para pacientes que não colaboram ou pacientes inconscientes. Temperatura retal, né, pelo REC. Ela é bem precisa, só que ela tem a inconveniência do método. É um método desagradável. Né? Não é fácil medir a temperatura retal, embora que em animais a gente faz isso, né? Nos cachorrinhos. Mas imagina, toda vez que for medir a temperatura, ter que colocar um termômetro no reto. Não ia ficar muito agradável. Tem risco também de exposição aos fluidos, risco de lesão, né? Contraindicado para pacientes recém-nascidos e para pacientes com doenças retais. O que a gente mais usa é a axilar, tá? Local que tem uma precisão mais restrita, né? Porque a sudorese pode interferir, tem um longo período de mensuração, mas é um método bem cômodo, bem indolor, é um método barato. Nós temos ainda a timpânica, né? Que eu vou medir lá no tímpano. É uma aferição bem rápida, porém ela tem inconveniente do custo elevado e também de terceira no ouvido poder interferir na mensuração, então, dessa temperatura corporal. E também é contraindicado para pacientes que fizeram cirurgias auditivas. Quais são as terminologias? Hipotermia, como eu disse, com temperatura abaixo de 35 graus. Paciente afebril, né? Então A vem de negação. Afebril sem febre, de 36,1 a 37,2. Paciente febril, com febre, né? Ou estado febril. Então vai de 37,3 a 37,7. Paciente com febre, 37,8 a 38,9. Pirexia, então é acima da febre, o paciente está pirético, de 39 a 40 graus Celsius. E hiperpirético, acima de 40 graus. Tá? Não à toa, aquele remédio que a gente toma, né, de pirona, paracetamol, ele tem o nome de antitérmico, mas ele pode ser chamado também de antipirético, né, antipirexia. Por conta disso. Né? Então, a gente deve tomar ele quando está mais alto. Tá? Então, essa terminologia também a gente encontra. Febril ou estado febril, né, até 37,7, febre e pirexia. Os valores de referência para esse parâmetro. Temperatura axilar. Valor de referência normal de 35,8 a 37,2. Temperatura bucal, de 36 a 37,4. Temperatura retal, de 36,2 a 38 graus. Tá? Outro parâmetro, pressão arterial. Né? A pressão arterial ela vai ser a força exercida sobre as paredes de uma artéria pelo sangue, que vai pulsar sob a pressão do coração. E o sangue vai afluir através do sistema circulatório por causa da mudança de pressão. Então, ele vai se mover de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Bom, lembrando, então, que a pressão máxima é quando ocorre a ejeção do sangue, a saída do sangue do coração, né, pelo lado esquerdo do meu coração. E a sistólica é a pressão mínima quando há o relaxamento dos ventrículos e o sangue retorna para dentro do coração. A gente chama de, exercendo então a pressão mínima, que a gente chama de pressão diastólica.
Bom, como que a gente classifica a pressão arterial para maiores de 18 anos? Ótima, né? 12/8, né? Então pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, tá? 120/80. Pressão normal, 130, né? Até 130 é menor do que 85. Ou que a gente chama popularmente de 12/8, 13/8,5. Limite de 130, né? Então de 13 a 13,9, 130 a 139, e de 8,5 a 8,9. Tá? Hipertensão grau 1 acima de 140/90, grau 2 acima de 160/100, estágio 3 grave acima de 18/11, né, ou 180/110, e sistólica isolada quando eu tenho só um aumento da pressão sistólica, 140/90, né, ou abaixo de 90 também. Onde que eu vou aferir a pressão arterial? Vai depender do meu paciente. Né? Lembra dos locais que eu falei que a gente poderia aferir o pulso? Né? Então eu vou usar esses locais também. Na artéria, então, radial, né, que é essa daqui, e aí eu vou aferir aqui por cima, utilizando ela aqui. Eu posso aferir na artéria braquial, né, que é aquela lá do braço, na artéria tibial posterior, né, que é a da perna, e também na artéria poplítea, tá, lá na fossa poplítea. Terminologia, então. Hipertensão, pressão acima da média. Hipotensão, pressão inferior à média. Convergente, que a gente não quer, é quando a sistólica e diastólica se aproximam. Né? Se não tiver diferença de pressão, o sangue não vai circular. E divergente quando a sistólica e a diastólica se afastam muito. Tá? Valores de referência. Hipotensão abaixo de 10/6. Normotensão, ou pressão normal, 12/8. Limite, 14/9. Hipertensão, acima de 16/10. Tá? E nós temos ainda a hipertensão grave, que é acima de 18/11. Tá? Para a gente aferir a pressão, é necessário a gente escutar alguns sons que a gente chama de sons de Korotchkov. Tá? São sons ouvidos durante a aferição da pressão arterial por meios não invasivos. Porque até então, a gente conseguia estipular a pressão sistólica, né, mas eu não conseguia mensurar a diastólica. Né? E aí, esse médico, o Dr. Nikolai Korotchkov, o nome dele, ele desenvolveu esse de um sigma-manômetro, que é aquele aparelho que a gente mandou ouvir. Esses sons não são os mesmos que aqueles produzidos pelos ventrículos do coração. Eles são como se fosse um reflexo, né, desse som. Quando a gente coloca o manguito do sigma-manômetro no braço de um paciente e insuflo ele até o nível de pressão superior à pressão arterial, eu bloqueio todos os sons ali. Porque a pressão do manguito vai ser suficientemente forte para abafar por completo a pressão sanguínea, vou estancar aquela pressão. À medida que eu vou esvaziando esse manguito, quando eu tenho lá a pressão igual no meu manguito e na minha artéria, eu vou ter o eco desse som. Quando eu tiver o mesmo valor de pressão, eu vou ouvir um som que é o primeiro som de Korotchkov, que a gente chama de calma. À medida que o manguito ele continua a ser esvaziado, eu vou continuar ouvindo sons até que a sua pressão vai coincidir com os valores de pressão diastólica do meu paciente. Eu tenho lá K2, K3 e K4. Nesse momento, eu vou deixar de ouvir os sons. Eu chego em K5, que é o segundo som de Korotchkov. É mais ou menos isso daqui, a representação gráfica do que eu disse. Então, aqui nós temos lá a pressão arterial. Eu tenho lá os sons, as batidas do meu coração. Se eu insuflar o manguito a uma pressão muito alta, então acima aqui, eu não vou ouvir nada. Quando coincidir com a pressão sistólica,
eu começo a ouvir os sons. Então eu teria K1. E aí eu continuo escutando, até que a minha pressão no manguito seja igual à pressão diastólica. E aí depois eu não ouço mais. Então eu consigo mensurar essa faixa com o início. E o fim, eu consigo descobrir a minha pressão sistólica e minha pressão diastólica. Bom? Bom, deixa eu ver que horas são, por favor. Vou fazer um intervalinho de 10 minutinhos só para subir o vídeo para o YouTube. E aí a gente já volta para fazer a prática aí de aferição de pressão arterial. Ok?